Aleluias, glorificado, exaltado é o nosso grande Deus. Desejo a cada um de vocês que me seguem, que ainda não me seguem. Aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Nessa manhã de segunda-feira, dia 17 de março do ano 2025, são 9 horas e 40 minutos, mas isso não vem ao caso. O que nós procuramos, nós encontramos. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis, me achareis, quando buscar-me-eis de todo o coração. Sabe, igreja, tudo que a gente tenta querer nos enquadrar no projeto de Deus, tem muitas barreiras, muitas oferendas, muito pode, não pode, e você fica num bombardeio tentando se encaixar onde que você possa agradar a Deus, não agradar o homem. Tem muitas coisas que você tenta agradar a Deus e tem desagradado ao homem, ao mundo. Muitos estão seguindo o querer do homem, a lei do homem, e estamos deixando a palavra de Deus para outro lado. Mas nós temos que entender que muitas coisas que estão acontecendo é para separar os verdadeiros de Deus. E a palavra que Deus me colocou no meu coração, porque eu não vou mentir para a igreja. Hoje eu passei uma madrugada orando, falando com Deus, e algumas coisas têm nos entristecido, têm nos aborrecido. Tudo que a gente coloca na mão de Deus dá a impressão que dá tudo errado. Nada vem de encontro aos seus anseios, daquilo que está no seu coração. E Deus não deixa a gente sem resposta. Antes de eu entrar nessa mensagem, eu vi algumas mensagens que veio ao encontro do meu coração. Aí Deus até me animou para poder fazer essa live. E Deus me levou a Daniel, um homem que se dedicava a sua vida, intercessão, 3 vezes ao dia. Isso foram criando barreiras para ele. Aonde ele estava, parecia um incômodo. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor estava querendo escolher pessoas para o seu reino, fazer parte do reinado, homens de confiança, para que ele pudesse colocar no meio da sinagoga. E Daniel era um rapaz, né? Era moço, um rapaz bem visto, aparência bonita, e o rei gostou dele. E Deus e o rei percebia muitas habilidades nele, que Deus usava ele. Deus quer usar eu, quer usar você. Só que nós temos que entender que para ser usado por Deus, nós vamos ser acrisolados na igreja. Nós vamos ser barrados no baile do mundo aí, né? Somos barrados para que impeça o nosso, como se diz, nosso chamado, o dom que Deus nos dá. Só que quando Ele coloca, Ele já nos conhece, se vamos parar pelo meio do caminho ou se realmente vamos prosseguir. Eu me vejo um prosseguidor, porque estou indo para 26 anos praticamente servir na obra de Deus. E quantas barreiras, amada igreja.
E aí a Bíblia diz que o rei determinou aqui em Daniel 1:5, e o rei lhes determinou a porção diária. Aqui ele começou a colocar requisitos. Tudo tinha que ser do jeito dele. E muitos hoje estão assim, tudo tem que ser do jeito dele, não do jeito de Deus. E para aquele que coloca isso, ele acha que é de Deus. Ele acha que é de Deus. Por isso que tem essas barreiras que nos impede agradar a Deus. Para agradar a Deus não é para qualquer um não, igreja. Entenda isso. Muitos começam e param pelo primeiro caminho, primeira barreira, primeiro obstáculo. Está entendendo? E o Senhor nos molda e nos capacita. Ele dá umas instruções para que nós possamos ter uma resiliência, uma perseverança. Crê que nós estamos seguros na mão daquele que nos chamou. Ele tem um processo, um trabalho. Ele tem algo grande e maravilhoso para o seu guerreiro, para o seu valente. Ele não chamou nós para nos acovardar, para nós abaixar a cabeça. Nós ficamos olhando para a direita e para a esquerda. Nós temos que olhar para aqueles que nos chamou. Não importa se você não entende, mas deixa que Ele te capacita. Ele só quer que você se obedece a Ele. E aí o rei disse das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim pudessem estar diante do rei. Então, depois de 3 anos sabatinados, seguindo o querer do homem, e aí ele ia avaliar como estariam aqueles homens. Como Esther também fez o mesmo processo, jejuou, se consagrou diante de Deus. E a Bíblia diz que nenhuma mulher, nenhuma pessoa poderia se chegar ao rei a não ser que se fosse convidado. E ela fez, mas ela praticou aquilo que Deus colocou no coração dela. E chegou o dia que ela se apresentou ao rei. Corajosa, não teve medo. Uma coisa que eu aprendi: você não pode temer ao homem, tem que temer a Deus. Se submeter não ao homem, o querer do homem, mas se submeter o querer de Deus. O homem pode não querer, pode ficar chateado, zangado, querer te punir, mas eu te garanto uma coisa: se você estiver no querer de Deus, operando Deus, quem o impedirá? E a Bíblia diz que ali fizeram com aqueles homens, né? Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim se foi. Mas Daniel colocou algo no coração dele, igreja. Não deixa acabar os teus sonhos. Não deixa o homem destruir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. O que está no seu coração é o que Deus propõe para você. Não para A e nem para B. É para você. É algo secreto de Deus. Mas tem uma coisa no seu coração. Vai vir barreiras. Vai vir incômodo. Vai vir aquele que quer te atrapalhar. O Senaqueribe. Está entendendo, igreja? Satanás não quer que o reino de Deus cresça nesse mundo maligno, que infelizmente hoje está difícil de você congregar em igrejas, que homens que querem fazer aquilo que ele acha que é para Deus e Deus recusando. Por isso que muitos ministérios hoje não crescem, não avançam, nem para a direita e nem para a esquerda, porque há algo fechado entre grupinhos, impede o Espírito Santo agir,
E o Espírito Santo é dali praticamente expulso daquele lugar. Deus envia os seus anjos para somar, para que aquele ministério desenvolva. E aí ele é barrado com coisinhas do homem. Sabe, igreja? O mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje, será por todo sempre. Porém, haverá tempo para cada momento debaixo dessa terra. Nós não temos que ficar focados em uma coisinhas. Nós temos que abrir a mente. Salmo 15 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Os de puro de coração. Está entendendo, igreja? Nós não somos robozinhos para ficar ali naquela... Está entendendo, igreja? Sendo dominado por homens. Aprenda uma coisa: aquele que é chamado por Deus não é robô. Ele é direcionado pelo Espírito Santo. Todos os homens que nós acompanhamos na Bíblia, todos eles eram dirigidos pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, mas a ordem e a determinação não era a mesma coisa. Para cada um tem uma direção. Basta você dizer que é de oração, mas você faz tudo ao contrário. Não seja Balaão. Sabe, igreja? E a Bíblia continua dizendo: Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Está aqui a resposta de Deus, que talvez você não entende. O que Deus... Porque o inimigo vai vir para mim e para você com as coisas que está na palavra, e ele tenta deturbar para te confundir, dizer que é de Deus. Aí está a estratégia de Satanás. E aí você tem que ter o quê? A sua comunhão com aquele que diz que me busca, me encontra. Se tornar para mim, encontra. Vai me achar. Tem dúvida? Vai orar. Vai esperar aquilo que o Senhor vai falar. Porque tudo que você fica aceitando, você está se contaminando. Não, mas isso aqui é de Deus. Mas será que Deus quer para esse momento, igreja? Não estou questionando que não seja de Deus. Mas será que é para esse momento que Deus está querendo que isso? Que faziam, que praticavam naquela época? Será que é para esse momento também? Será que você tem essa certeza? Que o momento que nós estamos vivendo é para esse momento que Deus está querendo? Porque a ciência tudo muda. E tudo é permissão de Deus. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Como você pode estar quase 30 anos na casa de Deus e você se permanecer na presença de Deus e a pessoa dizer que você está errado? Eu não estou entendendo mais nada. Como é que eu posso servir a Deus, ficar firme na casa de Deus e fazendo as coisas que não agradam a Deus? Eu não entendi mais nada. E aqui tentaram barrar Daniel, mas Daniel tem um Deus, e eu creio que você também tem o seu Deus, como eu tenho meu Deus, que se torna o único. Não existe outros deuses. Perdão, amado, caiu, desequilibrou aqui, caiu aqui, não tem problema não. Vamos continuar. Então, o que você tem que entender, igreja? Muitos estão nos barrando. Isso está nos entristecendo a nossa alma. Para você ter acesso a algo, tem que concordar com isso e não com aquilo. Então, se você chega num lugar, você já chega, a pessoa já te barrando. Aqui tem que ser assim, assado, frito e cozido. Tá entendendo? Fica difícil você servir a Deus. Mas eu não desisto, igreja. Porque eu já sou barrado desde quando eu fui antes de eu nascer eu já fui barrado. Satanás quis me tirar do ventre da minha mãe. Eu, quando era um gurizinho de 5, 6 anos, Satanás tentou
me tirar a minha vida. Fui jogado num rio, a profundeza 10 metros. Do alto do barranco a minha mãe jogou, porque essas mulheres de antigamente não aceitavam desaforo. E punia os seus filhos com a cinta, punia com muita agressividade, muita violência, porque achava que nós envergonhava com atitudes. E aí depois a pessoa via aquilo e ficava desesperado. E minha mãe jogou eu no rio por 4 vezes, algo que eu fui acusado quando eu era criança. E depois que aconteceu aquilo que minha mãe e meu pai fez, apareceu a verdade, que eu não fazia parte daquilo lá. Mas aí meu pai falava assim, eu já bati. Uma vez meu pai, na última vez meu pai falou assim, eu não vou bater mais no João. Porque tudo que eu faço, que me falam que ele faz, eu dou uma surra nele. E ele, depois ele prova que ele é inocente. Então nunca mais eu vou agredir o João, nunca mais vou bater no João. E o meu pai cumpriu a palavra. Hoje ele está na glória. Ganhamos ele para Jesus. Sabe, Cristo? E aí as pessoas ficam colocando barreiras que não existem, porque Jesus falou, foi bem claro, por aqueles que eram acusadores, apontadores. As pessoas ficam apontando dentro da igreja o que você faz, o que você não faz, o que você deixa de fazer, o que você usa, o que você não usa. Tem que ser pessoas robozinho, tem que andar todo mundo de terno e gravata, não pode usar isso, não pode usar aquilo, tá entendendo? Porém você tem uma integridade diante de Deus, você não fica difamando ninguém na rua, e nem você tem seu caráter, não é a roupa, a veste que vai mostrar quem você é. E aí, você fica nessa situação, num bombardeio. Eu prossigo, porque a Bíblia diz que nos recomenda não debater, não discutir. E aí Jesus foi bem claro com aqueles da sinagoga, aqueles que se acham conhecedores da lei, acham que tem que ser assim, assado, frito e cozido. Então ele disse, é muito simples, ela adulterou, ela está errado, ela está fazendo o que não pode, está usando isso, está usando aquilo, não quer usar isso, está sendo rebelde, então faz o seguinte, tá? Isso é para você que está assistindo, que você fica cobrando as coisas das pessoas que querem que eles sejam perfeitos, nós sejamos perfeitos. E você, Deus está mandando dizer para você essa manhã, ou no seu horário que você está assistindo, se você tiver estrutura para ouvir essa ministração, é para você. Sabe o que Deus manda falar? O que ele falou para Madalena, se você não tem todos esses defeitos que você está achando, que a pessoa usa aquilo, faz isso, faz aquilo, não é de Deus, aqui não é isso, aqui não pode, então Deus manda falar, se você não tem defeito, se você não faz nada errado escondido do seu povo, da sua comunidade, que ocultamente na sua casa você faz, e Deus manda dizer, então, taca pedra. Taca pedra. Judas andava com Jesus. Muitos dizem que Jesus não precisava de igreja para pregar. Esqueça uma coisa. Aliás, duas. Uma coisa, ele era eu e você. Ele era igual eu e você. Ele era homem. Porém, não era pecador, mas ele era homem, que nem eu, de carne e osso, que nem você. Ele também cirava. Se você não lê a Bíblia, vai ler. Ele cirou com seus discípulos, chamou de raça de víbora. Está entendendo? Se você não está entendendo, abre os seus ouvidos. Procura ouvir aquilo que Deus tem para você, para mim. Não procura ficar fazendo coisas que estão desagradando a Deus e você está se julgando de santinho. Ele diz para aquele povo, se vocês acham que ela está errada, então se você não tiver erro, não tiver pecado, se você é assim, eu vou falar bem curto e grosso, se você for perfeito que nem eu, ataca a primeira pedra, mate ela. Aí, Judas, Jesus não tinha igreja, diz que Jesus não precisava de igreja para pregar, naquele tempo, igreja. Nos dias de hoje ele precisa ter um lugar para nós congregar, reunir a comunidade, para ouvir a palavra do Pai, o verdadeiro, para demonstrar, nós nos ensinar, nos corrigir.
Hoje nem os pais não têm coragem de chamar os filhos para sentar na mesa, para dar uma palavra, fazer uma oração. Não faz. Pastores, eu conheço pastores que na casa dele ele não manda nada. Os filhos mandam e desmandam. Na igreja é uma vergonha. Filho sobe púlpito, sai correndo no corredor, faz o que faz, e o pai não está vendo o pastor dizendo pastor, querendo correção da igreja, mas os seus filhos ele não corrige. Na casa ele não manda nada. Porém, não é para mim corrigir, estou falando o que acontece, que eu vejo com meus olhos. Na minha casa não. Quem me conhece é assim. Pode perguntar, na minha casa quem manda é o Espírito Santo. Mas primeiro eu sou o pastor da minha casa e dos meus filhos. E também não fico proibindo, exigindo. Eu digo para eles, procura andar no caminho do Senhor. Eu não sou perfeito. O seu pai é pastor, mas seu pai também tem defeito, porque eu sou de carne e osso. Deus não fez homem perfeito. Se você está querendo alguém perfeitinho na sua igreja, primeiro começa por você. Só que você nunca vai ser perfeito, porque Deus não dá glória a ninguém. O único perfeito chama-se Jesus Cristo. Enquanto você estiver aqui na terra, ele diz, como está no Salmo 8, procura a perfeição aos olhos de Deus. E daí, muitos reclamam que não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa dar nada, a igreja não precisa de dinheiro. Como você é tão ignorante, né? É que você dói no seu bolso. Quando me falou em dinheiro, você é um egoísta. Você é um avarento. O avarento não contribui com nada, só com a língua. E Judas, o que ele carregava? Por que a Bíblia diz que Judas era o ladrão? Ué, você acabou de falar que Jesus não dá. E quando Jesus, o seu discípulo João e Pedro foram questionados sobre pagar os tributos, o que Jesus falou para eles? Não foi perguntado, o seu mestre paga os tributos? Ele não tinha igreja, não tinha casa, ele não tinha escriturado, Jesus, como homem, ele não tinha, ele morava, onde ele habitava, ele pousava e repousava, era na casa de Lázaro. E como é que ele tinha que pagar tributo? Me responde agora. Como é que ele tinha que pagar tributo? O que ele mandou fazer? Vai no lago, pesca o peixe. Primeiro que você tirar do peixe, primeiro peixe você pegar, você abre ele. O que tiver, vai lá, paga o meu tributo e o seu. E a sacolinha, vamos botar na sacola. Por que Judas era o tesoureiro? Porque Judas carregava a sacola. Ou você esqueceu disso aí? Porque Judas era acusado, por quê? Porque ele mexia na sacola, por quê? Porque tinha dinheiro, e naquela época não era pouco não, naquela época o povo não era miserável não, tá? Ele dava o melhor. A Bíblia nos ensina que Abel deu o melhor. Abraão dava o melhor, Davi dava o melhor. E vamos ficar aqui até, não sei até quando, falando quem dava o melhor. Agora vamos falar quem dava o pior, que era invejoso, Caim. Tá entendendo? Judas, quando viu Maria Madalena quebrar o bálsamo e enxugar o pé de Jesus, ele falou, que desperdício. Claro, ele estava de olho, era no dinheiro. Podemos vender isso aí, é muito dinheiro, porque naquela época um bálsamo era caríssimo. Fazia parte do quê? Do enxoval de uma mulher. E aí, nós vamos vender e dar aos pobres. Ele estava de olho o quê? No dinheiro. Sabe, igreja? Muitos não precisa ser teólogo para conhecer a palavra de Deus. Mas não complica na hora que você vai pregar. Prega simples. Fala aquilo que o Espírito Santo quer que você fale, não o que você quer falar. Quando for pregar, não fica dando show. Quando for pregar, não fica chamando a atenção do povo. Primeiro você se examina você, porque quando você está pregando, a palavra é para você. Tudo que eu estou falando aqui é para mim também. Eu prego aquilo que eu vivo, igreja. Falei para Deus, o voto que eu fiz com Deus, só Senhor, eu só subo no altar para pregar o que o Senhor quer que eu prego, desde que eu esteja vivendo. Quando eu fui consagrado pastor, muitos anos atrás, fiquei 2 anos para fazer a minha primeira ministração. Eu fiz um voto com Deus, então para mim pregar, eu tinha que ter algo que eu já estava vivendo, com quase 2 anos. É assim que funciona, igreja.
E esse homem aqui, Deus quis ensinar muita coisa. Nós vai muito longe, igreja, na Bíblia, se você quiser. E Daniel, o que ele disse para o chefe? Ele disse ao chefe dos eunucos, o Daniel: tenho medo do meu Senhor. Quem é o Senhor? Ele diz o Senhor dele, quem que é? Aqui ó, e disse o chefe, quem era o Senhor dele? Era o rei ou era Deus? Quem é teu chefe? Quem é teu líder? Quem é que te protege? Quem? A quem você deve dar honra e glória? A quem você deve realmente obedecer? A Deus. E o chefe ficou com medo do quê? Do Senhor dele. E ele disse: o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque se veria que ele, vossos rostos mais tristes, e que os dos outros jovens da vossa idade. Quer dizer, se ele visse tristeza, o rei ia ficar furioso. E quem ia sobrar? Quem ia sobrar? Aquele que era o governante da casa. Sabe, igreja? Para não ficar muito longo, aí Daniel disse assim: então disse Daniel ao dispenseiro, aqui é outro nome, garçom, sei lá, né? Copeiro, né? Então, ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, sabe, igreja? Você fica exigindo muita coisa, né? Talvez você tenha um grande homem de Deus que Deus está te enviando, uma grande mulher de Deus, um grande servo mesmo que quer se dar, fazer com que você tenha orado, pedindo para Deus mandar um casal, um jovem, uma jovem, para ajudar seu ministério. E você está aí com ideias que você mesmo está atrapalhando a obra de Deus de crescer. Ela fica estagnada. E aí, Daniel mandou experimentar. Experimenta. Dá um tempo aí. Eu chego na igreja, não fico pedindo oportunidade para ficar me pondo para pregar. Não, eu não me preocupo com isso, não. Tá entendendo, igreja? Faça a vontade do querer de Deus. Eu estou bem já acarejado, amassado na obra de Deus. Será que eu com 26 anos, será que eu não aprendo como Deus age, igreja? Desculpa aí que eu tenho um problema de você fazer uma cirurgia do meu quadril o mês que vem, então eu não vou ficar muito tempo sentado, é complicado, mas tudo bem. Vamos seguindo, tá entendendo? Então ele disse: examina diante de ti a nossa aparência, do jovem e tal. Então, quer dizer, ele quis dizer assim: vamos dar um tempo, e depois você vai ver. E a Bíblia diz que assim ele concordou. Falou: se você vê que desse período aí, uma semana, né? Vamos ver quando que ele fala aqui, ó. Experimento, peço que o teu servo, 10 dias, ele pediu 10 dias. Porque ele tinha confiança em Deus. Quando você, pastor, que tem a sua igreja, você fica barrando as pessoas por causa disso, daquilo, tal, não quer fazer o seu querer, você tá amarrando a sua obra. Dê um prazo para aquela pessoa. O próprio Jesus diz que nós temos valor. O próprio Jesus diz que ele não nos abandona. Quando aqueles servos, enquanto Jesus estava orando e estava dormindo, Deus não desistiu deles. Então Deus está mandando dizer para você: muda os seus pensamentos, as suas atitudes. Dá um prazo para que Deus possa trabalhar no coração daquela alma. Ninguém se converte da noite por dia. Não é porque eu me desci nas águas que eu já estou salvo. Não é porque eu sou bispo, ou pastor, ou missionário, não importa, que eu já estou salvo. Não, enquanto Jesus não vir me buscar, ainda tenho algo para melhorar, para que eu possa ser separado para Deus. Está entendendo? Não é eu barrando as pessoas, criando doutrinas do homem, se baseando na Bíblia, para que você possa ganhar a alma. Não basta você trazer ele para a tua obra e ele ficar exigindo. Não faça dele robozinho, não. Ninguém quer fazer ninguém de robozinho. Ninguém quer ver um povo andando com a mesma roupa, com a mesma... Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você anda com o coração de Deus. Porque muitos que estão engravatados aí, escondendo coisas, e acham que vai parar no céu, ele já está no inferno faz tempo.
E aquele que você acha porque usa isso e aquilo, não põe gravata, não põe terno, não tem boa aparência, presença na igreja, aquele tá no céu. Lembra da oferta da viúva? Lembra? Ela deu tudo que tinha, as moedinhas, até debocharam. Homens, monte que dinheiro. E Deus disse, Jesus disse para ele, a maior oferta foi daquela velhinha. Você que ficou emocionando para todo mundo quando você está dando, e ela deu tudo que tinha. É simples, igreja, quando a gente deixa o Espírito Santo falar. Ele viaja a Bíblia e nos mostra onde estamos errando e onde nós temos que seguir. Tá entendendo? Então vamos falar assim, mas isso foi lá no passado, então tá bom. Então hoje, então as moedinhas que você coloca lá, tudo que você tinha no bolso, então ela não tem valor, então por que você carrega ela no bolso? Por que você não jogou fora? Lá na rua, os mendigos, os andarilhos, eles valorizam as moedinhas, sabia? E vai juntando as moedinhas. Porém, uns vai fazer coisa errada, mas outros vai comer, porque ele sente fome. Ele precisa comer um pão e aqui as moedinhas. E aí, 10 dias. Vamos fazer 10 dias, então? Aí, olha que interessante. E que se nos deem legumes de comer e água a beber, tá vendo? Tirar aquilo lá, vinho, tirar tudo. Só nos dê legumes e água de beber. Água de beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção de iguarias do rei, e conforme vires, procederá com os teus servos. E ele consentiu. O Espírito Santo tocou nele. Consentiu. Porque ele já sentiu a presença de Deus. E o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os que comiam iguarias do rei. Eita glória! O que eu quero dizer para terminar, igreja? Não toma decisões precipitadas. Deus está te testando também. Como você se comporta como líder. Você sabe por que eu falo isso? Porque eu fui líder também, muitos anos de uma igreja. Eu também tenho um ministério, amado. Porém hoje, meu ministério não está mais ativo. Porque também muitas coisas eu fazia que eu achava que era baseado na Bíblia. Tá entendendo? Ser radical, ser linha dura, ser grosso. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser frito e cozido. Se não tiver no ponto, não serve. Eu falo de mim, igreja. E Deus me deu a oportunidade, mostrando para mim onde eu errava. Nós, quando tem ministério, nós achamos que a nossa igreja é a melhor de todo mundo. Nós achamos que a nossa igreja é que salva. A dos outros está tudo perdida. Não, igreja. Vamos mudar nossos pensamentos. Vamos buscar os pensamentos de Deus. Vamos andar na vontade de Deus. Vamos derrubar as muralhas que está dentro de nós. Tá entendendo? Dentro de nós. Nós estamos barrando. Tá entendendo? Nós estamos misturando as coisas. O próprio Deus diz não ficar preso nas coisas do passado. E nem lembreis das antigas. Eis que faço tudo novo. Muitos falam, mas isso era lá no Velho Testamento, agora é o Novo. Não, não existe o Velho e o Novo. A mesma palavra que era ontem, é hoje, será por todo sempre. Mas nós aqui somos alertados. Eclesiastes 3 fala, haverá tempo a cada momento, igreja. Está entendendo? Nós temos que andar e se ficar baseado na palavra de Deus, para que nós não venhamos responder para aquelas almas. A Bíblia também diz, habitar, tu recebeste anjos na tua casa e tu não soubeste. Nós recebemos anjos e não sabemos pela nossa ignorância. Nós achamos porque somos bispos, pastores, missionários, nós sabemos muito mais daquele que não, na igreja ele não tem, ainda não giro ele de nada, mas porém ele tem valor. Ele tem a sua contribuição
na sua oração, no seu dízimo, na sua oferta, na sua frequência, te respeitando, sendo submisso ao teu líder. Está entendendo? Porque quando tem uns que passa a ser pastor missionário, ele já não é mais submisso a você. Ele já passa a ficar debatendo contra você. E lá fora ele acaba falando mal de você. Está entendendo, igreja? Então nós temos que tomar muito cuidado. Para terminar, o que eu tenho para dizer como finalmente? A gente fica triste pela conduta de certos ministérios, certas igrejas. Eu não vou em ministério para ficar ensinando ninguém a nada, a não ser que me peça. Eu não fico me oferecendo a nada. Eu não fico me exibindo e não fico adorando o pastor e nem paparicando. Eu faço aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Não ficar bajulando ninguém. E eu não gosto de bajulação. E também não gosto de ficar ganhando presente. Porque tudo tem algo por trás. E o Espírito Santo me mostra e me revela quando é para mim aceitar e quando não é para mim aceitar. Porque eu já recebi um relógio, hein? Ó, eu não uso relógio nem aliança, não uso. Tá aqui, ó. Você vai questionar porque eu não uso aliança? Você vai, porque eu não, você vai me questionar? Me deram um relógio, custava muito dinheiro. E nessa época eu morava no mar. Morei 20 no mar, quem fala onde é praia, né? Morava 50 metros da praia. E Deus pediu para me jogar no mar. Aí eu falei para minha esposa, ó, a hora que você for passear no mar lá, que ela gostava de ir lá molhar as pernas e tal, molhar aquele água do mar. Porém muitos não sabem o que o mar traz, que eu falei, isso vai ser outra mais para frente. E eu disse para ela, joga isso aqui. Ela falou, nossa, você vai jogar? Eu falei, joga, pode jogar. Depois eu vou te contar por quê. Ela foi lá e disse que ela jogou com toda a força. Quando ela observou, estava no pé dela de volta. Ela pegou, eu vou levar para o meu pai, eu não vou falar nada, vou levar de presente pro meu pai, não vou falar nada para o meu marido. Aí Deus falou para ela, jogue, ela foi e jogou de novo. Andou mais um pouco, jogou, voltou no pé dela. Ela falou, eu vou levar. E Deus falou assim, jogue. Ela deu testemunho para ele. Ela andou mais para frente. A água bateu um pouquinho do joelho. Aí ela jogou. Nunca mais voltou. Aí ela veio contar, falei, amor, isso não aconteceu. Me deu todo esse testemunho. E eu falei para ela, sabe o que era aquilo? Era um trabalho de bruxaria e feitiçaria para destruir a nossa vida, nosso casamento, nosso ministério, tudo era para destruir. Então você tem que estar ciente o que você faz. Se agrada ou se desagrada a Deus. Principalmente quando você começa a apontar os erros dos outros. Principalmente quando você quer que os outros andem que nem robô. Não faça isso. Vai consultar Deus, dizer para Ele de que forma o Senhor quer que o ministério seja. É muito simples, né, igreja? Fique com essa mensagem, publica, segue o bispo. Às vezes eu tenho uma palavra assim mais suave, mas às vezes eu também tenho uma palavra de exortação, porque Deus me usa. Eu sei pregar exortação. Eu vejo muito na igreja com gritaria, não tenho nada, só estou dando jeito. Também sei pregar exortação, mas na sabedoria de Deus, na calma, sem ofender ninguém. Então, e as minhas ministrações são mais serena, pelo tempo mas já fui muito mais cajado que você imagina. Mas quem me moldou foi Deus. Está entendendo, igreja? Quem molda a minha vida é Deus. Eu não mando na minha esposa, nos meus filhos, e nem eles em mim. Porém, respeito eles. Procuro andar na palavra, que quando eu falar uma palavra, eles aceitam e colocam no trilho. Mas eu não digo que pode e não pode. Nem o Senhor nos proíbe a nada, igreja. Ele nos deu o livre arbítrio. Mas tudo que ceifará, colherá. Eu estou plantando para colher salvação. E você? Fique com essa mensagem. Segue o bispo no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, onde você quiser. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Não só hoje, amanhã e para todo sempre. Jesus te ama e o bispo João Paiva também. Tenha uma ótima semana na presença desse grande Deus. Amém?